Antes da gente continuar, eu quero que você se inscreva no canal, que você dê like nesse vídeo se fizer sentido, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Nós gastamos muito tempo, muita energia, fazemos com muito carinho, com muito amor, para que você tenha um conteúdo prático, direto, objetivo, simples, sem ser simplista e que vai fazer com que você continue crescendo e prosperando no teu negócio. Na descrição desse vídeo também vai ter todas as nossas redes sociais. Nos sigam, porque a gente está sempre colocando conteúdo e um conteúdo bem bacana que vai fazer com que você alcance o teu resultado. Vambora, vem comigo e presta atenção no decorrer dessa aula que vai ser incrível. Vamos falar sobre posicionamento, mas um posicionamento que de fato te ajude a vender, de fato traga clareza e ajude a posicionar a sua marca. E pra gente começar, eu quero que você imagine o seguinte: um restaurante que ao mesmo tempo ele tenta servir pizza, ele tenta servir hambúrguer, feijoada, sushi. E aí eu quero que você me responda, esse restaurante ele vai conseguir ser bom? Você acredita que de fato ele vai se destacar no ramo? Por que eu tô fazendo essa colocação no começo desse vídeo? Porque às vezes é exatamente assim que está o seu posicionamento. É assim que de fato pode estar o seu negócio hoje, querendo agradar todo mundo e no fim não agrada ninguém. Então nosso objetivo aqui hoje é mostrar como você vai posicionar sua marca para atrair o cliente certo, para aumentar a percepção de valor e para realmente melhorar a sua lucratividade. Afinal, vamos ser sinceros, né? Ninguém tá aí trabalhando, tendo negócio, empreendendo se não for para ganhar dinheiro, se não for para realmente de fato ganhar e ter prosperidade financeira. Então hoje nós vamos trabalhar alguns pontos aqui nessa aula e eu quero que você fique comigo. Uma aula bem tranquila, bem dinâmica e de boa, pontual, direto, claro. Então vamos lá. Para a gente começar, nós vamos falar de alguns tópicos aqui hoje e eu quero que vocês acompanhem comigo aqui na tela. O primeiro tópico que eu quero falar com você é, assim, o conceito central dessa aula. É o conceito central do que a gente vai falar aqui hoje e é muito importante que você entenda. O que é posicionamento? Você hoje, se olhasse, você tem clareza para o que de fato é posicionamento? O que de fato pode te ajudar a se posicionar? E aqui eu trago rápido uma definição simples que vai te ajudar a ter uma melhor clareza e definição sobre o que é isso. Posicionamento nada mais é que a forma como a sua marca, o seu negócio, a sua empresa, ela é percebida pelo seu cliente. Como assim, Zé? Já parou para se perguntar como o teu cliente te enxerga, como o seu cliente te vê? E muitas vezes nós temos anseio de alcançar resultados rápidos, de alcançar resultados imediatos, muitas vezes não respeitar o processo e, consequentemente, a gente não tem clareza em como nós somos percebidos para o nosso cliente. E aqui eu quero que você entenda o seguinte: posicionamento nada mais do que a promessa que você faz e entrega. Independente se você vende produtos, independente se você faz prestação de serviço. Posicionamento é qual a promessa e como você vai entregar aquilo. Como o seu cliente pode ver e esperar aquilo. Posicionamento também, o terceiro pilar e o terceiro ponto que eu quero que vocês prestem atenção é, ele está diretamente ligado à sua proposta de valor, à sua comunicação e à sua experiência. Como assim, Zé? É muito importante a gente ter clareza do que nós temos de experiência. Opa, peraí, deixa eu arrumar aqui. Do que nós temos de experiência e como essa experiência é percebida no mercado. Nós vemos muitas pessoas, muitas situações que as pessoas elas querem vender, elas querem se posicionar, elas querem entregar algo que de fato elas não têm conhecimento, elas não têm domínio e elas não têm know-how daquilo. E aí quando a gente analisa o famoso topo de funil, nós olhamos aquele funil superficial. E muitas vezes é o que a gente entrega para o nosso cliente ou para o nosso possível cliente. Nós somos superficiais, o nosso posicionamento é superficial. Nós não conseguimos nos posicionar da forma como a gente gostaria. E aqui é muito importante que vocês tenham clareza no seguinte. Eu vou até copiar aqui para vocês, é o seguinte, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Posicionamento não é o que você fala sobre você, é o que as pessoas falam quando você sai da sala. Ou seja, posicionamento não é aquilo que você quer comunicar a todo tempo para as pessoas como se fosse forçado. Mas posicionamento é quando você não está presente no ambiente. É quando você não está dentro daquela sala e as pessoas acabam comentando sobre você. Isso é posicionamento. Isso é o que realmente traz clareza para o teu negócio. Isso é o que vai fazer com que você, de fato, se destaque. Com que você, de fato, se distancie e se diferencie no mercado. E aqui, continuando sobre o nosso posicionamento, é importante a gente entender os três, eu quero compartilhar com você aqui, ó, os três principais erros, ou os três erros mais comuns que todo mundo comete quando o assunto é posicionamento. E aqui eu quero trazer para você os erros mais comuns que todos cometem, tá? E quando eu falo todos, eu tô incluindo verdadeiramente todos, tá? Você não é exceção a essa regra. Então, muitas vezes também não se cobre por isso. Mas vamos lá. O primeiro erro que todo mundo comete quando o assunto é posicionamento: tentar agradar todo mundo.
Como assim, Zé? É óbvio que quando você está começando, principalmente se você está começando um negócio, principalmente se a tua empresa ela não tem uma solidez, ela não tem um tempo de mercado, nós acabamos querendo agradar mais pessoas do que a gente deveria. Por quê? Porque nós acreditamos que esse é o caminho para que faturamentos aumente, para que a sua empresa seja percebida, para que a sua empresa tenha valor e mais do que isso, para que o mercado como um todo aceite e queira o teu negócio. Só que aí esse é o principal, talvez um dos principais erros que acontecem. Nós queremos, no anseio de ganhar dinheiro, no anseio de posicionar nossa marca, no anseio de conseguir alcançar resultados, nós queremos agradar todo mundo. Ou todo mundo é óbvio que é muita gente, mas muitas vezes agradar pessoas que não fazem sentido para o teu negócio, para o teu segmento, para o teu mercado, para o que você de fato entrega. Então esse é um erro muito comum para quem começa. Tentar agradar todo mundo. E aqui vai uma dica. Para de querer buscar o sim de todas as pessoas e comece a entender de fato quem é importante para o teu negócio e quem vai alavancar o teu negócio. Muitas vezes nós acreditamos que um número muito grande de pessoas é o que vai fazer o sucesso do negócio. E eu te garanto que não é isso. Quanto mais nichado, quanto mais afunilado for, melhor vai ser o teu negócio e o teu posicionamento. Então, não queira agradar todo mundo. E agradar todo mundo é um erro muito comum. O segundo erro muito comum é o que a gente quer, que a gente chama de vender só preço. O que é isso, Zé? É quando você tenta se destacar no mercado, quando você tenta entrar no mercado único e exclusivamente por preço. Se você cobra 100, tem alguém que cobra 90, você se sente na obrigação de fazer 89, 87, 85 para que você possa cobrir aquela proposta. É quando você apenas tem preço a oferecer para o seu cliente. Você não consegue pensar em diferencial, você não tem diferencial, você não consegue passar e transmitir as características do teu produto, do teu serviço, o que de fato você entrega que outra pessoa não entrega, que o teu concorrente não entrega, ou que qualquer que seja a empresa do teu segmento também não entrega. Mas nós ficamos ligados e preocupados única e exclusivamente com o preço. E aqui é um vilão muito grande no negócio. Quando nós solidificamos o nosso negócio, quando nós solidificamos a nossa empresa sempre por preço, como preço, o único diferencial, nós estamos refém do mercado. Nós estamos refém de um mercado que muitas vezes vai ficar saturado, de um mercado que muitas vezes não vai estar aquecido, de um mercado que muitas vezes vai passar por mutações muito rápidas e que você não vai conseguir acompanhar única e exclusivamente com preço. Quando a gente se preocupa em vender só por preço, nós passamos por uma situação em que, às vezes, nós acreditamos que estamos tendo lucro, às vezes nós acreditamos que as coisas estão positivas e que, sim, estamos no azul, e muitas vezes nós ficamos refém daquela situação. E quando a gente vai olhar única, exclusivamente para a gestão, com cuidado, com carinho e com a sensibilidade que precisa, nós passamos a ver que, cara, as coisas das situações não estão tão boas assim. Então é muito importante você não se preocupar com não cometer esse erro, melhor dizendo. E esse é um dos 3 erros comuns que acontecem muito quando o assunto é posicionamento. Terceiro erro, mudar o discurso o tempo todo. O que é isso, Zé? É como se você fizesse uma visita de manhã para um possível cliente, você abordasse, falasse um discurso, uma narrativa, tivesse um ponto de ancoragem de abordagem. No cliente da tarde, você já muda totalmente aquele discurso, já muda radicalmente aquele discurso, você já começa a passar por mutações. O que isso traz de problema no teu posicionamento? Você não consegue ter verdade, você não consegue passar clareza e muitas vezes você não consegue trazer a tua essência, a tua verdadeira cultura para o negócio. Por quê? Porque você fica querendo pular de galho em galho. Como você quer agradar todo mundo, você quer vender só por preço, você acredita que você precisa mudar esse discurso a todo tempo, a todo instante. É o famoso, e aqui para exemplificar e finalizar esse ponto, é uma frase que eu costumo dizer que é o seguinte, ó. É a famosa consultoria para todos os tipos de negócio, em qualquer área, com qualquer objetivo e a qualquer custo. Ou seja, eu acredito que eu posso resolver o problema de todas as pessoas. Eu acredito que eu consigo entregar resultado para todas as pessoas. E eu acabo me tornando uma pessoa genérica, uma pessoa fria, uma pessoa sem capacidade, sem conteúdo e, consequentemente, uma pessoa que não é e nunca vai ser autoridade no que você faz. Você nunca vai conseguir se tornar referência, ter credibilidade perante os seus clientes ou perante o seu mercado. Porque a verdade é uma só, ninguém gosta de pessoas que ficam pulando de galho em galho, ninguém gosta de pessoas que não passam confiança. E aí quando eu falo que o negócio, quando não tem clareza no posicionamento, acaba sendo uma consultoria para todo tipo de negócio, eu falo com propriedade por quê? Porque aqui eu abro um parênteses rápido para contar um caso. Quando eu decidi entrar
no mercado de mentoria, no mercado de estratégia, no mercado de consultoria, eu acabei me perdendo no começo. Como assim, Zé, se perdendo no começo? Porque eu acreditei que eu precisava dar velocidade para o negócio acontecer, eu precisava colocar energia para fora e, consequentemente, eu precisava atender o maior número de pessoas possíveis para que aquilo acontecesse. E nessa sede de conseguir trazer dinheiro, nessa sede de conseguir trazer recursos, fazer receita para o negócio, eu acabava atendendo todo mundo. E o mais louco, eu não conseguia me posicionar. Eu acabava forçando situações. É como se eu acreditasse que eu tivesse a resposta para tudo e para todos, em qualquer que seja o negócio, em qualquer que seja o momento. E aquilo não passava confiança. E aquilo, pelo contrário, passava incredibilidade. O que eu acreditava que estava fazendo certo para trazer receita, para conseguir cliente, para monetizar o negócio, na verdade, eu era apenas um cara que se achava um consultor. E mais do que isso, para todos os tipos de negócio. E sabe o que é louco? As pessoas não enxergavam valor. As pessoas não enxergavam valor. Eu não conseguia levar a minha essência, a minha cultura. Eu não conseguia fazer com que as pessoas sentassem e ouvissem o que eu queria dizer. E mais do que isso, mesmo que eu pudesse contribuir, mesmo que de fato eu pudesse transformar aquele negócio, que eu tivesse os insights, as ferramentas que iriam proporcionar um resultado significativo para o negócio daquela pessoa, eu não conseguia, porque eu era raso, eu era genérico. E as pessoas não conseguiam enxergar valor naquilo. E aí, cara, durante muito tempo eu bati cabeça, bati cabeça, bati cabeça. De fato, eu dei muito em ponta de faca e as coisas não aconteciam, no negócio eu não saía do lugar, não prosperava. Pelo contrário, eu entrei numa bola de neve de dívidas, de frustrações, de vitimização, de insatisfação e as coisas não aconteciam. Então eu tô compartilhando isso para vocês entenderem o poder da falta de posicionamento. Fecha aspas. Continuando aqui, agora que a gente já entendeu um pouco o que é posicionamento, que eu falei um pouco para vocês o que eu acredito ser posicionamento, compartilhei também com vocês 3 erros comuns no posicionamento. Agora pode ser que você esteja aí se perguntando do outro lado o seguinte, tá, Zé, mas como construir um posicionamento forte? Como de fato trazer um posicionamento que vá me dar clareza, que vá posicionar meu negócio, a minha marca no mercado, que vá fazer com que eu cresça gradativamente. E aí aqui eu quero compartilhar com vocês quatro pontos importantes para que você entenda. O primeiro ponto é: escolha bem seu nicho. O que é escolher bem o nicho? Quando a gente fala de escolher bem o nicho, é você ter clareza quem você quer atender. Como assim, Zé? Qual de fato é a solução que se resolve, a dor que se resolve, o problema que se resolve? E esse problema está ligado a quem? Com quem você comunica? Quem é o seu cliente? De fato. Quem de fato é a pessoa que você tem que prospectar, seja segmento, seja empresa, seja autônomo, seja B2B, B2C, não importa. Outra pergunta importante que você tem que responder: quem você não quer atender? Como assim, Zé? Eu entendi quem eu quero atender. Mas é importante a gente entender quem eu não quero atender. Por quê? Lembra que eu falei do ser superficial, do ser uma consultoria para todo mundo, de muitas vezes estar entregando o resultado? Então, o que eu quero que você preste atenção é o seguinte: não adianta você querer atender todo mundo. Não adianta você estar inserido dentro do mercado de bebidas, por exemplo, e você acreditar que você pode atender todos os setores do mercado de bebida. Pode ser que você seja especializado em serve festas, pode ser que você seja especializado em distribuição, então você venda para distribuição que venda para o teu cliente final, o famoso B2B. Não, pode ser que você seja realmente especializado em vender para o cliente final. Para quem você vai atender de fato e quem você não vai atender. Tão importante quanto você saber quem você atende, é importante você saber quem você não atende. E aqui, o terceiro ponto é: evite ser generalista. Ou seja, quem é específico vende mais. É isso mesmo. Quanto mais específico você for, deixa eu descer aqui, senão vocês não vão enxergar aí, né? Quanto mais específico vocês forem, quanto mais pontual vocês forem, mais vocês terão resultado. Quanto menos generalista, melhor o resultado de vocês. E muitas vezes o que a gente enxerga é pessoas que não têm clareza em quem eles vão atender, não têm clareza em quem eles não vão atender e acaba sendo generalista demais. Presta atenção, o específico vende mais. E o que eu tô falando para você aqui é, de fato,
algo que eu acredito muito. De fato, tudo que eu tô falando para vocês aqui, eu vivi na pele, eu sofri na pele. É engraçado porque quando nós começamos a olhar para trás, quando nós começamos a refletir sobre o passado, nós vemos o quanto nós erramos, o quanto nós tivemos que moldar muitas coisas para que as coisas pudessem acontecer. E seguindo aqui, ó, seguindo nossos tópicos que eu quero compartilhar com vocês o segundo passo é defina. Presta atenção nessa, hein? Essa é forte. Defina sua promessa central. O que eu quero falar com promessa? Eu, durante muito tempo, eu não consegui passar para as pessoas o que de fato eu vendia. Deixa eu só ajustar aqui porque o que de fato eu vendia. E quando a gente não tem clareza na nossa promessa, as coisas não acontecem. Muitas vezes a gente fica refém, aí nós ficamos refém de uma situação que não é promissora. Zé, como eu posso definir a minha promessa central? Primeiro, o que você entrega de verdade. Como assim? É importante a gente ter clareza, de fato, em qual é a dor, em qual é o problema, em qual é a solução que a gente traz. Não acredite, não queira ser superficial, ou mais do que isso, ser prepotente ao ponto de acreditar que você consegue resolver todas as dores e todos os problemas. Entenda de fato qual é e o que você entrega de verdade. O que de fato você resolve. E o segundo ponto, quais dores você resolve? Esses são os dois pilares fundamentais para que você consiga definir a sua promessa central. E aqui vai uma dica de ouro. Quando eu estava criando as promessas de todo o negócio que nós vamos definir e criar, eu escrevo todas as minhas entregas. E dentro daquelas entregas, eu escrevo todas as variáveis, possíveis variáveis dessas entregas. Depois, dentro de todas as entregas mais variáveis, eu coloco quais as dores que de fato eu vou solucionar com aquilo. De fato, quais as soluções que eu trago com aquilo. E aí, quando eu pego isso, quando eu junto esses dois pilares, eu consigo criar a minha promessa. E aqui, se você usa o ChatGPT, se você usa IA, eu te aconselho a você, depois de definir suas promessas, depois de definir todos os pontos, cara, traga tudo. Jogue lá e peça para que ele compilar, para que ele te dê ideias de como você vai entregar, de como você vai criar, melhor dizendo, essa promessa. Então aqui está dois pilares fundamentais para que você consiga. Quando a gente continua aqui, ó, terceiro, agora começou a ficar mais legal. Começou a ficar mais legal porque eu quero que você preste atenção nesse terceiro pilar. O terceiro pilar é identidade de comunicação. O que é isso, Zé? Quando a gente fala de identidade, é ter clareza como você vai entregar. Beleza, você está se posicionando. Então tá, quando a gente olha para o posicionamento, você já entendeu que você escolheu bem teu nicho, definiu quem você quer atender, quem você não quer atender. Você já está sendo específico naquilo, no que teu produto faz. Depois, você conseguiu definir a sua promessa central, trazendo verdade no que você entrega, tendo clareza em quais dores, em quais soluções essa verdade traz. Agora você tem que moldar a sua comunicação para isso. Porque afinal você vai ter que prospectar, você vai ter que vender, seja digital, seja no offline, seja no 1 a 1, seja em qualquer que seja a ferramenta que você vai usar. Então você precisa entender e ter clareza na sua identidade de comunicação. O que é isso, Zé? Quando a gente fala de identidade de comunicação qual o tom de voz que você vai aplicar? Depois, qual a linguagem que você aplica dentro dessa comunicação? Depois, qual é o visual que você aplica? E por último, quais os canais que você vai inserir essa comunicação? Veja,
Você tem que entender qual que é o tom de voz que você vai usar, qual que é a linguagem que você vai abordar. O tom de voz é aquele tom de voz mais agressivo, mais romântico, que abraça mais as pessoas. A sua linguagem, e ela passa por linguagem corporal, verbal e não verbal. Qual a linguagem que você vai utilizar? Você vai utilizar uma linguagem mais formal, uma linguagem mais culta, uma linguagem mais informal, que você vai se conectar muito com aquela pessoa. E é importante a gente enfatizar que você pode estar assistindo essa aula aqui agora e pensar assim, cara, mas eu tenho 4, 5, 6 vendedores. Como que eu vou alinhar essa comunicação? É óbvio que você não vai matar as características dos seus vendedores, porque cada vendedor tem que ter a sua linguagem, tem que ter a sua comunicação, tem que ter a sua verdade. Mas o que de fato é importante você entender é que ambos, independente se são 1, 2, 3 ou 6, eles têm que ter a cultura do teu negócio, a essência do teu negócio muito claro. E aí com essa essência muito forte, eles acabam trazendo e incorporando a comunicação deles. E é muito legal porque uma diversidade de personalidades dentro do teu time de vendas, dentro do teu time comercial, também é importante. Porque você pode ter uma diversidade de clientes, uma diversidade de personalidades de cliente. E ter essa personalidade nos seus vendedores também facilite para que você consiga abranger de forma mais com autoridade, com credibilidade, aquelas pessoas que estão entrando dentro do teu negócio. Então aqui é muito importante você entender que você precisa criar a sua identidade de comunicação. E quando a gente fala de identidade de comunicação, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a sua empresa tem que ter uma verdade. Se você quer se posicionar bem, se você quer de fato trazer pessoas que vão comprar, que vão recomprar e que vão indicar o teu negócio, você precisa ter uma identidade na sua comunicação. E comunicação, tá? Não é só o que você fala. Comunicação é o que você expressa, o seu sorriso, a sua clareza, a sua vibração, a sua energia. Tudo comunica. Tudo é comunicação. Tá bom? Seguindo aqui para o nosso quarto pilar de como montar um posicionamento forte. Aqui agora a gente vem pro diferencial. O que é isso? É que você precisa entender por que você e não seu concorrente. Porque o seu cliente, o seu possível cliente, ele deve escolher você e não escolher o seu concorrente. Por que que você tem que ser o escolhido e por que você de fato vai ser a melhor opção para ele e não outras pessoas do mercado? Isso está ligado diretamente a quais são os diferenciais do teu negócio, quais são os diferenciais da tua estrutura. E você pode se perguntar, Zé, como assim? Bom, vamos lá. Eu quero que você entenda, primeiro, o que é diferencial? É o que difere, é o que te faz único, é o que te proporciona ser diferente dos demais. O que só você faz. Quando a gente olha, o que só você faz, meu amigo e minha amiga, que o seu concorrente não faz. O que de fato você entrega, que o outro não entrega. E lembrando o que eu falei no começo dessa aula, não queira ser entregar apenas preço e basear todo o teu negócio, todo o seu segmento em preço. Porque isso é uma balela, isso vai te trazer problema, isso vai te causar danos, isso não vai te dar solidez, isso vai fazer com que muitas vezes você quebre o teu negócio. Então aqui, ó, veja bem, é muito importante você ter clareza em quais são os seus diferenciais. E eu tô escrevendo aqui e não tá aparecendo para vocês, né? Então tá aqui, ó. Agora tá aí na tela. Tá aí na tela para você ver o que eu falei de identidade e comunicação, que é seu tom de voz, a sua linguagem, o seu visual e quais canais, como você vai entregar toda essa identidade, toda essa comunicação. E quatro, que a gente está falando de diferencial. Por que criatura amada por Deus? Porque o seu cliente ou o seu possível cliente ele tem que escolher você e não o seu concorrente. E outro ponto, outra pergunta muito importante que você tem que responder é: o que te diferencia? O que te faz diferente dos demais? O que de fato faz você ser diferente do seu concorrente, ser diferente do seu parceiro de negócio, pode ser, não seja nem necessariamente concorrente. É muito importante você ter essa clareza. E aqui eu quero abrir um parênteses seguinte, ó, nós temos uma cultura no nosso país, veja bem, nós temos uma cultura no nosso país que muitas vezes, quando a gente fala no que a gente é bom, o que de fato eu sou bom, o que de fato é meu diferencial, nós temos uma cultura interna
que às vezes pode ser soberba, que às vezes pode ser desumildade, que às vezes pode parecer que nós queremos ser mais que outras pessoas. E eu quero que você, de uma vez por todas, pare de pensar isso. Pare de fato acreditar que você, por falar no que você é bom, apresentar seus diferenciais, apresentar sua qualidade, vai ser desumilde, vai ser soberbo. Isso não tem nada a ver com soberba, isso não tem nada a ver com desumildade, com falta de humildade. Então, fale, externalize, mostre, deixe claro para o teu cliente, deixe claro o que de fato te faz diferente, o que de fato faz com que você entregue um resultado que o outro não entrega. Não fica se preocupando com o que o outro vai pensar, não fica se preocupando se o cara vai gostar ou não vai gostar. Desculpa a palavra, mas dane-se. Mostre os teus diferenciais. Mostre de fato o quão bom você é no que você faz. Mostre de fato o porquê que ele tem que te escolher. O porquê que você é o profissional perfeito, o profissional ideal para aquele negócio. Zé, como eu posso fazer isso? Pode ser que você tenha, pode ser que você tenha um processo diferente. Pode ser que você tenha um atendimento diferente. Pode ser que você tenha um modelo de negócio que encaixa melhor para o cliente. Pode ser que você traga resultados mais rápidos, mais eficazes, melhor a um médio prazo. Não sei. Pode ser também, quer ver? Pelo formato do teu negócio, da tua entrega, do teu perfil. Não sei. Eu de fato não sei quais são os seus diferenciais. O que eu tenho certeza é que você tem diferencial. O que eu tenho certeza é que você pode entregar para o teu cliente algo que ele está buscando. Eu tenho certeza que dentro do teu segmento, se você se posicionar bem, se você seguir o que a gente viu até agora, que é defina bem o teu nicho, defina com clareza o teu nicho. Quem você quer atender, quem você não quer atender. Seja específico, direto. 2. Qual a sua promessa central? Qual a promessa que rege o teu negócio, o teu serviço, a tua entrega de produto? Qual a promessa que faz com que você entregue verdade, com que você resolva problemas, solucione problemas? 3. Tenha clareza, tenha identidade na sua comunicação. Tenha identidade no teu tom de voz, na tua linguagem corporal, na tua linguagem verbal, não verbal, no teu visual. Tenha clareza na identidade da tua comunicação, em quais canais são importantes para você. E 4. Encontre os teus diferenciais. Encontre de fato aqueles diferenciais que vão trazer resultado. Por que você? Por que você e não o teu concorrente? Por que você? O que te diferencia? O que só você faz que o outro não faz? Qual que é teu processo? Qual que é teu modelo de atendimento? Qual que é teu modelo de negócio? Quais são os resultados que você vai trazer para esse cliente? Qual que é o formato do teu negócio, da tua entrega, da tua qualidade? Que de fato esse cliente pode esperar para vocês. E aí aqui agora eu quero trazer para vocês terem um pouco mais de clareza alguns casos sobre posicionamento. Vamos falar de algumas marcas. Algumas marcas que você conhece, que estão presentes no teu dia a dia e que eu tenho certeza que vão te trazer muitas referências ao posicionamento. Primeira delas eu quero falar sobre a Apple. Apple. Vocês já pararam para analisar que o quanto a Apple traz simplicidade dentro da tecnologia deles? E o quanto essa simplicidade gera um posicionamento forte? O quanto muitas vezes o design da Apple é simples, mas ele é único. Se nós pararmos para analisar, no presente dia que eu estou gravando essa aula, existem telefones mais modernos, hoje já está voltando a época do flip, câmeras mais potentes, mas a Apple é leal ao design que ela tem. Ela é leal ao que ela quer entregar. E aquele design, aquela lealdade no que eles têm a entregar, mesmo que muitas vezes simplistas, gera um posicionamento forte.
Outro ponto muito forte que a Apple tem é a exclusividade. Embora hoje nós sabemos que até com essa evolução de conteúdo, de informação, inteligências artificiais, ela acaba flexibilizando um pouco mais. Mas a Apple, ela é exclusiva no seu software, ela é exclusiva nos seus apps, ela é exclusiva na forma como ela entrega a usabilidade para quem está com o telefone na mão, seja no telefone, seja no relógio, seja no computador. Ela tem ferramentas exclusivas que a diferenciam dos demais. E percebam que essas ferramentas exclusivas nem sempre são as melhores que tem no mercado. Nós temos que ser sinceros em falar que nem sempre as ferramentas, os apps, as configurações que a Apple entrega são os melhores que existem no mercado. Mas aquilo gera um posicionamento forte, aquilo gera identidade, aquilo gera desejo, aquilo desperta vontade e faz com que essa marca cresça, mesmo com mercado, mesmo com segmento, independente do segmento. Faz com que essa marca ela acabe continuando gerando tendência, despertando desejo, posicionando e fazendo com que as pessoas queiram comprar, adquirir. Isso nada mais é que um posicionamento forte, um posicionamento com identidade, um posicionamento com clareza. Ela sabe com quem ela quer comunicar, ela sabe para quem ela quer vender e ela deixa isso muito claro. Outro case que eu quero compartilhar com vocês aqui, que com certeza, com você aqui, com certeza você vai concordar comigo, é do Nubank. Vamos imaginar quando o Nubank surgiu há alguns anos atrás. Deixa eu até ver quando foi aqui para não falar besteira para vocês. Vamos ver quando que o Nubank surgiu aqui. Quando foi a criação e a fundação dele. Ó, o Nubank surgiu em 2013. Ele foi fundado em 2013 por Davi Vélez, Cristina Junqueira, a Cris Junqueira e Edward Weibel. E quando a Nubank surgiu, lá atrás, ela surgiu com uma proposta de posicionamento muito bem definida. Descomplicação, então era uma coisa fácil, dinâmica, você não precisava enfrentar banco, você não precisava pegar filas, era aqui, ó, direto no celular, na internet, você já resolvia tudo. Você criava, cadastrava uma conta, pedia o seu cartão, vinha o teu limite de acordo com o que você declarasse, rápido, fácil, sem complicação. Depois, ela teve muita clareza no posicionamento que ela falou com quem? Com os jovens. O posicionamento dela foi com a juventude. E o 3, ela buscou o controle daquele mercado. Então ela descomplicou o que muitas pessoas não gostavam, no caso a juventude. Ela entendeu que aquela juventude ela não gostava daquele conservadorismo, daquele processo engessado, digamos assim, para que as coisas acontecessem. Ela descomplicou, ela comunicou com a juventude, ela trouxe um controle do mercado. E ela gerou muito forte o posicionamento que ela queria. E fez com que a Nubank crescesse absurdamente. E a terceira marca que eu quero trazer aqui para vocês é o Boticário. O Boticário é uma marca que ele tem um posicionamento muito forte. E muitas vezes você pode estar pensando, cara, mas ele não é uma marca importada, ele talvez não traga o resultado que algumas marcas importadas tragam, mas não é esse o objetivo dele. O posicionamento dele é muito claro, é uma beleza emocional, é a brasilidade, é aquela essência brasileira, é aquela harmonia, é aquela conexão emocional com o povo. Ela tem clareza em qual é a classe que utiliza, qual que é o segmento que utiliza. E aquilo traz um posicionamento muito forte. Quantas vezes a Boticário você já não viu ou presenciou a Boticário se reinventando, lançando uma adaptação de logo, uma nova fragrância, uma nova essência que você fala, cara, isso não vai vender e daqui a pouco explode. A Boticário ela tem ela tem muita clareza no posicionamento dela. E aqui para a gente poder seguir para uma reflexão final, eu quero que você faça uma reflexão e mais do que isso, siga uns exercícios. Eu quero que você olhe para essa atividade aqui como algo que de fato vai te ajudar a resolver muitas coisas. E aí eu quero que você responda essas perguntas. Quem é meu cliente ideal? Qual o problema, desafio que resolvo? 3. Qual a promessa? Central.
e entrego. Opa, no meu negócio. E 4, qual é meu diferencial? Porque eu e não o concorrente. Eu quero que você responda com clareza, com pontualidade. Quero que você se dedique um tempo para responder. Você pode estar se perguntando, cara, essas perguntas são idiotas, eu já respondi elas várias vezes e não resolveu nada. Só que eu quero que você elimine todas as distrações, tire o telefone de lado, tire a internet de lado, pegue no papel e responda essas perguntas aqui, ó. Eu quero que você responda essas perguntas com coragem, com verdade, com humildade. De fato, encontre as respostas, porque são essas perguntas que vão fazer com que você entenda melhor o seu posicionamento, com que você tenha clareza, identidade e que faça com que o seu negócio venda, prospere e cresça. E aqui eu quero fazer uma pergunta para a gente poder finalizar essa aula e esse vídeo não ficar muito longo. Qual é a bandeira? Qual é a bandeira que a sua empresa levanta? Escreva aqui no comentário, escreva aqui aonde você vê esse vídeo, escreva aqui, ó, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos. Qual a bandeira que a tua empresa levanta? Entenda que posicionamento é escolha. Posicionamento é escolha. E toda escolha, ela te afasta de uns, para que ela possa atrair os certos. Toda escolha requer uma renúncia. Qual a bandeira que a tua empresa levanta? Quais as escolhas que você tem feito no dia a dia para o teu negócio prosperar, para o teu negócio crescer, para o teu negócio alcançar patamares extraordinários? Quais as renúncias que você tem, de fato, se permitido viver? De quais pessoas, de quais pontos errados que você talvez está inserido, em quais ambientes, ecossistemas que não estão te levando para o lugar certo, estão te afundando, estão tirando você da rota. Você insiste em permanecer e você não tem coragem de renunciar àquilo. Saiba que posicionamento é escolha. E toda escolha, ela vai te tirar de alguns lugares que não são certos, para que ela te coloque nos lugares que de fato vão te levar para o lugar certo. Eu espero que você tenha prestado atenção, que tenha feito sentido todas essas informações. Eu espero que com clareza você tenha olhado para essas informações, olhado para o teu negócio, olhado para a tua realidade, olhado para o que de fato te faz ou não construir uma identidade forte. Na próxima aula eu quero falar sobre uma tríade com você. Uma tríade que vai fazer com que a tua gestão seja muito mais lucrativa. Mas ó, segredo, hein? Segredo. Essa tríade só vai fazer sentido se você entender sobre posicionamento. Se você tiver clareza e tiver bem definido o posicionamento. Qual a empresa? Qual a bandeira que a tua empresa levanta? Um beijo no teu coração, fica com Deus e a gente se vê na próxima aula. Escreve aqui nos comentários. Fez sentido, não fez sentido? Foi legal, não foi legal? Feedback é muito importante aqui pra gente. E ó, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha se fez sentido para outras pessoas. A gente gasta tempo, energia e faz com muito carinho para que você que esteja aí do outro lado possa ter acesso a um conteúdo simples, prático, direto, objetivo e um conteúdo que me fizeram alcançar resultados e que eu tenho certeza que vão fazer vocês alcançar também. Um beijo no coração, fiquem com Deus, valeu!